Olá, meus amigos, nós estamos nesta sequência do estudo de Jó, o devocional no livro de Jó, e hoje estamos pelo capítulo 12. Jó vai responder às acusações de Zafar, ele vai responder às suas acusações em 2 capítulos. Nós vamos hoje, neste momento, ver o capítulo 12 e amanhã o capítulo 13. A expressão de Jó é de quem sabe o que está a dizer, e isso é muito bom. Eu gostava de levar os amigos e os irmãos a refletir sobre como nós devemos nos portar diante de situações. E nós devemos estar preparados para responder às acusações que porventura advenham contra nós. Devemos estar preparados para responder a todas as coisas. Aqui, Jó fala que... Jó falando a Zofar, ele fala assim: você diz que vocês sabem todas as coisas. Vocês dizem que eu falo demais. Mas eu falo do que eu sei, eu falo do que eu aprendi. É como se Jó estivesse a dizer que ele havia aprendido a respeito de Deus. E ele faz diversas explanações sobre isso. Nós hoje, em vez de ler todo o capítulo, nós vamos ler em partes exatamente para que vocês possam perceber isso. Jó vai exaltar Deus, Senhor de todas as coisas, e vai exaltar Deus que está no controle de todas as coisas. Sim, Deus criou todas as coisas e Deus está no controle de todas as coisas. Nada passa desapercebido de Deus. A palavra do Senhor diz que não cai um fio do cabelo de uma pessoa sem que Deus permita, não é? Deus está sempre no controle de todas as coisas. Querem ver? Vamos então ao texto, vamos ao capítulo 12. Ele diz assim: então Jó respondeu: na realidade vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou irrisão, ele zomba, uma expressão para zombar para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. Olha que fantástico isso aqui. Jó tinha essa relação com Deus. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia quem era Deus. E ele continua: o justo e o reto servem de zombaria, para com os outros. É isso que ele está a dizer. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés vacilam. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros. Tem o punho por seu Deus, Mas pergunta agora às alimárias, e a cada uma delas tu ensinarás, e às aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar te contarão. Ou seja, agora ele está a dizer que Deus, na sua plena sabedoria, criou todas as coisas. E se você pudesse falar com um destes seres, eles falariam a respeito de Deus. A própria natureza reflete Deus. A própria natureza é uma expressão de Deus. E ele então continua aqui: qual entre todos estes não sabe qual a mão do Senhor fez isto? Ou seja, até os animais, até as aves, até a natureza sabe que Deus é o Deus Criador. Você sabia que Deus é o Deus Criador de todas as coisas? Que Deus te fez? Deus formou você. E Ele fez para que nós pudéssemos glorificar o seu santo nome. E Ele continua: na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Foi Deus que nos fez. Porventura o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Interessante esta expressão de Jó, porque nós sempre dizemos que nós devemos dar ouvido aos anciões, aqueles que têm mais idade, aqueles que têm mais tempo de vida, eles podem nos ensinar muitas coisas. E é verdade, isso é verdade, por experiência. Mas a sabedoria pertence a Deus, toda a sabedoria pertence a Deus. Ele tem o conselho e o entendimento, Ele nos transmite isto. E Deus nos concede esta dádiva. Por isso nós devemos sempre pedir a Deus que nos dê entendimento, que nos dê sabedoria,
para que nós possamos lidar com as situações que nos advêm. E ele continua: o que ele deitar abaixo não se reedificará. Aquilo que Deus derruba, ninguém levanta. Lança na prisão e ninguém pode abrir. Mas, se retém as águas, elas secam. Se as larvas, devasta a terra. Nós ouvimos muitas vezes essa expressão, e é uma expressão que vem de Deus, não é? Dizendo que porta que Deus fecha, ninguém abre, não é? Então, e porta que Deus abre, ninguém fecha. Sim, porque Deus está no controle soberano de todas as coisas. Veja essa expressão aqui. Ele diz assim: quem ele lança na prisão, ninguém pode soltar, né? E se retém a água, elas secam. E se as larga, né, se deixa elas correr, devastam a terra. E mais ainda, com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva os despojos do seu cargo, e aos juízes faz desvairar. Controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. Ele continua: dissolve a autoridade dos reis. Lembre-se, é Deus quem levanta reis, é Deus que depõe os reis. Mais ainda, uma corda lhe cinge os ombros. Aos sacerdotes leva os despojados do seu cargo, e aos poderosos transtorna. Aos eloquentes ele tira a palavra, e tira o entendimento aos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas manifesta as coisas profundas e traz à luz densa escuridade. Multiplica as nações e as faz perecer. Controle soberano sobre todas as coisas. Dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam a papadelas, sem terem luz, e os faz cambalear como ébrios. Meu querido amigo, meu querido irmão, este livro é um livro precioso, traz muitos ensinamentos para as nossas vidas. A partir do momento que nós entendemos que este é um livro de superação, que este é um livro em que nós muitas vezes vemos e falamos, né, a paciência de Jó, que muitas vezes nem era tão grande assim, nós percebemos aqui Jó exaltando a Deus. Jó tinha o conhecimento de quem era Deus. Jó sabia que ele havia sido criado por Deus. Jó sabia que todas as coisas foram criadas por Deus. Jó sabia que Deus é soberano sobre todas as coisas, que ele derruba reis, ele levanta reis, ele se retém as águas, ele faz as águas andar, né? Ele dá a palavra para aqueles que nem muitas vezes têm e tira daqueles que pensam que têm. Ele dá nações a príncipes e tira, e sim, Deus está no controle de todas as coisas. Você sabia? Deus está no controle da sua vida. Você sabia que Deus está sempre a nos guiar, a nos dirigir? Sim, Deus é soberano, meu querido. E eu quero que você perceba isto através desses devocionais. Quero que você possa sentir esta presença de Deus e quero que você perceba como Deus te ama. Sim, Ele te ama. Então, que você possa colocar as suas dúvidas, colocar os seus problemas, colocar as suas amarguras, as suas tristezas diante de Deus. Coloque a sua situação diante de Deus. Muitas vezes, quando estamos orando na igreja, ou mesmo quando eu estou orando em particular, nós pedimos pelos irmãos que estão desempregados, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão à procura de uma casa para alugar, para arrendar. Nós estamos sempre caminhando e levando diante de Deus, porque sabemos que Deus pode abrir portas de empregos, que Deus pode restaurar, pode usar médicos para que nós possamos ser abençoados através das mãos deles, mas sempre cientes de que Deus é que está no controle de todas as coisas. Que Deus possa te abençoar, te dar um dia abençoado, que você possa ter essa confiança no Senhor, vá no Senhor, tenha um dia abençoado no Senhor, e eu espero você amanhã. Continuo a lhe pedir para que você nos ajude divulgando este trabalho que estamos começar a fazer, que você nos ajude, né, convidando seus amigos, os seus parentes, para que possam visitar a página aqui do YouTube, se inscrever, ativar o sininho e também deixar sempre aqui um comentário, deixar sempre aqui o seu gosto, né? Temos também dito que estamos a viver em Portugal. Se você tem alguma curiosidade, se você quer saber alguma coisa sobre Portugal, deixa aí nos comentários, nós vamos responder.
Deus abençoe, espero você amanhã, em nome de Jesus.